Quando eu falo em carbapenêmicos, falo de meropenem, imipenem, etapenem, o que eu tenho de vantagem? É uma classe de antibióticos. Na verdade, são também derivados beta-lactâmicos, vêm dos anéis beta-lactâmicos, são sintéticos. E o meropenem, imipenem, etapenem tem uma eficácia muito boa para gram-negativos. Gram-negativos. Eles cobrem o gram-positivo, cobrem Staphylococcus, Streptococcus habitual e Staphylococcus sensível à oxacilina. Então, o espectro é o mesmo de uma cefalosporina de primeira geração, para gram-positivo. Inclusive, a cefalosporina de primeira geração tem um espectro melhor, mais eficaz, e com menor problema de indução de resistência e por diante, tá certo? Então, você não vai usar nunca um carbapenêmico tratando um Streptococcus ou Staphylo. Você não pode fazer isso. Mas você sabe que você tem que conhecer que eles têm uma eficácia do ponto de vista clínico. E a grande chamada dos carbapenêmicos é relacionado aos gram-negativos, principalmente enterobacteriáceas. Esse é o ponto mais importante. Então, são os bacilos gram-negativos aeróbicos, fermentadores de glicose e não fermentadores de glicose. Fermentadores de glicose é aqueles comuns que você conhece, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter. E os não fermentadores são principalmente Pseudomonas e Acinetobacter. Então, o carbapenêmico tem uma cobertura boa para isso. E você deve usar nessas situações específicas. Só que a classe do carbapenêmico, isso é uma coisa que eu quero que vocês saibam, pessoal, e tomem muito cuidado com isso. É importante que vocês tenham clareza disso em relação à classe dos carbapenêmicos. Você não deve usar eles como primeira escolha em infecções comunitárias. Pacientes que não tiveram passagem hospitalar, não tiveram home care, não usaram antibiótico prévio. Porque, veja só, você vai falar para mim, mas ele está grave, está séptico, estou com medo que complique, morra, vá para a UTI, seja entubado. Tá, tudo bem, eu entendo isso. Que o dente está grave, te assusta, e é isso mesmo. Eu falei para você, já passei por isso, eu também tenho medo de dente grave, lógico, me assusta. Hoje eu tenho menos, com toda a formação, mas o que é importante aqui? Você tem que estar na sua cabeça o seguinte, olha, o uso de antibiótico, ele depende de quê? Depende do seu espectro. Não adianta você... A gravidade do doente não define a estratégia antibiótica adequada. Quem define é aspecto microbiológico. Não adianta o dente... Veja só, eu tenho um dente grave, chega chocado, séptico, choque séptico, com meningococcemia, com púrpura para tudo que é lado, com meningite por meningococcus, e você fica assustado e dá um carbapenêmico, sei lá o que seja aí. E esse paciente tem que ser tratado com penicilina endovenosa, porque o menino morre com penicilina endovenosa em dose alta, ou ceftriaxona, que seja, ou até ampicilina endovenosa, uma dessas drogas. Penicilina endovenosa não tem resistência ao meningococcus. Acabou a história. Então, você tem identificação disso, não tem um porquê de você dar um outro antibiótico. Não é uma questão... Veja só, penicilina é o primeiro antibiótico, vocês já escutaram falar, né? Eu vou dar um tratamento com tiro de canhão. Já escutaram falar isso, entre aspas? Essas besteiras, né? O que é tiro de canhão? Eu estou dando penicilina para o paciente choque séptico e tal, para o meningococcus. É um tiro, é uma arma nuclear, não é um tiro de canhão. Quem tem a impressão que tiro de canhão é da polimixina, meropenem, né? Aquela coisa toda, né? E não é isso. Depende do espectro. Que adianta eu dar a polimixina se for um estafilococcus aureus ou streptococcus. Não resolve nada, porque a polimixina só cobre gram negativo e ponto final. Entendeu? Não tem nada de tiro de canhão. É um tiro de festim. Tá claro isso? Então, quando você escutar nos corredores do hospital, discutir com o colega, vamos dar um tiro de canhão, vamos usar tal coisa. Eu já até escutei, né? Vamos usar uma Ferrari em vez do Fusquinha. Eu falei, pelo amor de Deus. A questão é microbiológica. Concorda? É espectro. Não é amplitude. Eu estou com medo, eu vou ampliar o esquema, vou fazer esquema para tudo. Porque, cara, primeiro, faz a anamnese, examina, identifica o que está acontecendo, qual as culturas, avalia. Claro que você pode, entende epidemiologia. Se é um doente, vou beber só uma água aqui, pessoal. Se é um doente que está grave, mas tem que analisar o que está acontecendo. Ele é comunitário, nunca tomou antibiótico, não foi internado, não está em home care, não tem dispositivo. Entende? Quer dizer, você monta um quebra-cabeça e fica mais lógico para você. Para te dar segurança para fazer uma cobertura que não seja de espectro tão amplo e desnecessário.
Então, o carbapenêmico entrou nesse mercado, porque muita gente fala assim, puxa, eu adoro meropenem. Eu adoro. Claro, eu também adoro antibiótico, porque eu vivo disso, inclusive. Mas, assim, tem que tomar cuidado com esse adorar. Adorar, às vezes, pode ser uma muleta para você, uma desculpa para você usar o esquema amplo sem indicação, porque você fez uma história mal feita, um exame físico incompleto, não tirou informação direta, esqueceu de perguntar para o seu doente quanto tempo ele tinha de doença, o que ele usou no passado, porque cansa, né, pessoal? Dá trabalho. Veja, um paciente de 80 anos de idade que está internando e voltando, imagina a história desse doente. Trabalhoso, mas você tem que ter habilidade para isso, saber sintetizar, saber perguntar o que importa, para você ter resultado clínico disso. Está claro isso? E aí o carbapenêmico, esse grupo de drogas, vira um problema, porque eles são drogas ótimas, com espectro espetacular, altamente efetivas, mas você não pode usar a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer situação. Por que isso? Eu gostaria de usar a qualquer hora se não tivesse efeito colateral. Mas eu tenho um efeito colateral não individual. O efeito colateral dos carbapenêmicos também individual não é tão alto. São drogas muito seguras. Tem efeito colateral, mas não é tão importante. Só que a questão do uso de carbapenêmicos, né, de uma maneira indiscriminada, gera o pior efeito colateral, um dos piores, que é coletivo, que é a indução de resistência para os gram-negativos. Então, você começa a ter indução de resistência de KPC, pseudomonas, acinetobacter, Klebsiella, e KPC que eu falo são bactérias resistentes, produtoras de carbapenemase de vários tipos, tem várias carbapenemases que elas desenvolvem, e que gera uma limitação no seu uso de antimicrobiano. Então, veja só, carbapenêmico, pessoal, eu quero falar de novo para vocês, usem de maneira muito criteriosa. Não usem infecção comunitária de doentes que não têm fator de risco epidemiológico. Não façam isso. Isso vai gerar um problema. Não use por causa do seu medo, da sua fragilidade em relação ao exame clínico, que não fiz bem feito. Cara, não vai colocar o antibiótico dentro do espectro por uma falha do seu exame físico de sua anamnese. Não faz isso. Olha para trás, vê se eu fiz o que devia fazer na história clínica desse doente. Eu fiz o que devia fazer examinando esse doente. Da parte propedêutica laboratorial, eu colhi tudo certinho. Não vai substituir essa sua falha toda por um antibiótico dentro do espectro. Não faz isso. Isso vai gerar um dano para o doente, para o seu coletivo, para o seu ambiente de trabalho enorme. Então, isso é um ponto fundamental do ponto de vista de manejar esses doentes com gravidade, com suspeita de infecções que levam risco de vida muitas vezes. Claro, infecções mais leves a gente fica mais tranquilo, mas infecções mais graves. Então, utilizar de maneira mais criteriosa.